Deus, né? Que bênção. Muito bom dia a todos. Amém. É difícil sair desse ambiente, né? A gente não quer sair, né? Amém. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, você pode abrir lá em 2 Crônicas, no capítulo 18. Eu quero falar hoje sobre a soberania de Deus. É algo que eu venho pensando muito nesses dias. Para alguns irmãos aqui, essa mensagem vai ser repetida. No sábado passado, nós estivemos juntos, fora daqui, né, do templo. Mas estivemos juntos com alguns irmãos e eu ministrei essa palavra, mas de forma bem breve, só praticamente lemos essa palavra. E hoje eu quero investigar melhor essa palavra junto com vocês aqui. É uma palavra que fala muito sobre a soberania de Deus, mas fala muito também sobre o comportamento do homem, em relação à sua posição com Deus, sua posição no reino. E nós temos vários personagens aqui nessa história que vai servir para nós como exemplos. Uns vão servir como mau exemplo, outros como bons exemplos. E o Senhor, Ele tem um propósito quando Ele nos relata essas coisas que aconteceram na história da humanidade, que é de nos mostrar mesmo os erros e acertos de outros homens. Porque o tolo, ele aprende com os seus próprios erros, né? Ele precisa errar para ele aprender. Mas o sábio, ele aprende com erros dos outros. Então, quando você investiga a palavra, você vai entender os erros dos outros homens e você vai ser sábio. Você não vai errar como eles erraram. Você vai ler a palavra e você vai se converter. E isso é a sabedoria de Deus para nós. Amém? E é por isso que o Senhor faz questão de mostrar erros de outros homens. Eu creio assim. A Bíblia não diz que é por isso, mas eu creio assim. Eu creio que Deus nos mostra erros de outros homens também para que, como diz lá em Salmo 51:4, para que o homem seja sempre mentiroso e que o Senhor seja sempre fiel e Ele seja sempre verdadeiro. Mostra para nós que os homens são falhos, são passageiros, são frágeis, né? Como um vaso de barro, que se você soltar no chão ele se quebra, e assim como nós somos, vasos de barro. A Bíblia nos chama assim, nós somos como vasos de barro. Primeiro lá em Jeremias, falando que somos como vasos na mão do oleiro. E depois lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro, ou seja, material frágil, que se quebra facilmente, mas que carrega dentro de si, pelo menos hoje no Novo Testamento, carrega dentro de si um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, por mais frágil que você seja, no sentido de propensão a erros, eu quero dizer uma coisa para você: o tesouro que está dentro do teu coração, o tesouro que habita dentro de você, é que faz você acertar. É esse tesouro de maior valor que está dentro de mim e de você. E Jesus disse que o reino é como um homem que encontrou um grande tesouro num terreno. Ele foi, e muito alegre, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Porque ele sabia que naquele terreno tinha um grande valor. O reino de Deus é semelhante a isso. Você se desprende de tudo, você é capaz de se soltar de tudo, você é capaz de largar tudo, para que você alcance o tesouro eterno que é o Senhor. Amém? Vocês abriram em 2 Crônicas, capítulo 18. Amém? Eu não quero ler o capítulo todo, apesar de quero falar sobre ele todo, mas eu quero ler a partir do versículo 28. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes
dos carros de guerra. Não lutareis contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé o Senhor o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou de seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde. E ao pôr do sol, morreu Acabe. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o que o Senhor tem para nós nesses dias, queremos entender qual é a Tua vontade para nós particularmente, mas também para nós como igreja, para que a gente se posicione diante do Senhor, assim como o Senhor deseja, assim como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, estamos de ouvidos, pensamento e coração bem aberto para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos, esse trecho bíblico que nós lemos fala sobre o momento onde o rei Acabe, que era um rei que não obedecia à voz do Senhor, se tornou parente do rei Josafá. E Acabe chamou Josafá para sentar com ele numa mesa, fez um banquete todo bonito lá para ele. E aí eles começaram a cogitar a possibilidade de atacar um outro povo, de atacar Ramote de Gileade. E aí o rei Acabe falou assim: Josafá, o que você acha? Se eu for atacar Ramote de Gileade, você vai comigo? Aí, lá no versículo 3, Josafá responde para ele: estamos juntos. Porém, o que você acha de antes da gente decidir qualquer coisa, a gente consultar o Senhor? A gente tem dois reis aqui. Um que eu falei para vocês que serve de mau exemplo e outro de bom exemplo. O mau exemplo aqui é Acabe. Acabe, ele não servia ao Senhor. Ele tinha rejeitado toda a voz, toda a lei de Deus. Ele perseguia profetas. Ele era um homem que estava vivendo como ele queria, sem se importar com o que Deus pensava. Mas Josafá não. Josafá foi um homem que destruiu vários postes, ídolos, lugares de idolatria. E ele quis fazer de tudo para agradar a Deus. E aqui você vê que um homem que agrada a Deus e um homem que desagrada a Deus, como que eles se posicionam diante de uma situação onde eles precisam tomar uma decisão? Antes deles tomarem uma decisão, aquele que está desviado, ele fala assim: vamos para cima, vamos lá atacar Ramote de Gileade, porque contando aqui, o meu exército é maior do que o deles. Pensando bem, nós estamos mais bem equipados do que eles. Os nossos cavalos são muito mais fortes do que os deles. Tem tudo para dar certo. O que o homem desviado olha? Ele olha para a força do seu próprio braço. Ele olha para aquilo que ele consegue fazer. Ele olha para a sua capacidade. Mas um homem de Deus, ele não olha somente para si, porque também é importante você olhar para você mesmo e entender quem você é. Você tem uma identidade em Deus, você tem um papel no reino. A gente tem exemplos na Bíblia de homens que não confiaram no Senhor, ou melhor, eles confiaram no Senhor, mas não confiaram em si mesmo. Gideão, quando foi chamado por Deus para ser levantado como um juiz na terra de Israel, ele falou assim: mas Senhor, a tribo de Israel que eu pertenço é a menor das tribos, a minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha casa. Olha o que Gideão estava falando. Ele estava falando assim: Senhor, o Senhor está errando, o cara menos provável sou eu. Eu não sirvo para isso que o Senhor está me chamando. Como que eu vou ser juiz, sendo que eu sou... Cara, se eu fizer concurso para ser zelador aqui para cuidar só
do lugar onde a gente malha o trigo aqui, ó, do lagar, é capaz que eu perca. Eu só ganho se eu concorrer sozinho. E Deus falou para ele assim, Gideão, eu vou provar que eu estou contigo. E aí Gideão fez várias provas, e enfim. Moisés, quando foi chamado para o ministério, Deus falou para ele assim, Moisés, você vai ser o libertador de Israel. Moisés responde para o Senhor, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não posso porque eu sou de língua dura, de palavra dura, eu não consigo falar bem, eu não consigo, eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o povo. Eu não sei se esse negócio de ter língua, de ter uma fala dura, falava de uma palavra muito áspera, né? Às vezes, sei lá, Moisés falava de forma muito áspera. Ou se ele realmente tinha dificuldade de falar em público, às vezes ele era tímido, sei lá. Ou como alguns pregadores dizem, ele era gago. A gente ouviu até isso já, né? Fanho. Não dá para dizer que é mentira ou que é verdade, é interpretativo. Mas eu sei assim que quando Deus te chamar, Ele não está errando. Quando Deus te chamar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque Ele gosta realmente de pegar aqueles que deram pouco resultado no mundo. O mundo te escolhe pelos resultados que você dá. E Deus te escolhe exatamente por ser rejeitado pelo mundo. Alguns homens de Deus foram chamados assim. Outros não. Mas sabe, Deus não quer chamar alguém que seja muito bem preparado, muito bem capacitado, somente, porque pode parecer que isso é glória para o homem. Quando ele pega o menos provável, e levanta esse homem como um rei, como um sacerdote, como um ministro, Deus está mostrando que a glória é dele. Deus está mostrando que não importa quem seja, eu consigo glorificar. Deus falando. Não importa os defeitos, não importa a sua rejeição, não importa o que fizeram com você, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa as suas marcas, não importam as manchas. Se eu quero levantar você como ministro na minha casa, se eu quero levantar você como ministro lá fora no povo, eu levanto. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que estabelece reis e derruba reis. Mas entre Acabe e Josafá, você vê dois homens que um confiava em si mesmo. E eu disse que isso não é ruim. Se você tiver uma identidade no Senhor, se você souber quem você é nele, você vai também olhar para você mesmo, e se você tem fé, como diz lá em Romanos 14, 22, né? Fala sobre um... Ixi, agora é melhor nem tocar nesse assunto. Mas assim, se você tem fé, tenha em ti mesmo também. Porque fala de ter uma fé para o Senhor, mas guardada em você. Você guarda a sua fé, e você vai saber realmente quem você é, você tem convicção de quem você é no Senhor. E não tem nada de errado de você saber aquilo que você tem nas suas mãos e aquilo que você pode usar para o Senhor. Porque quando o Senhor te chamar, você vai contabilizar assim. É normal, isso é humano. Você vai falar assim, tá, vamos ver o que eu tenho que deixar. Quais são as carroças que eu tenho que queimar? Quais são os barcos que eu tenho que deixar? Quais são as redes que eu tenho que parar de lavar e abandonar? Você vai contabilizar quais são as suas renúncias. Quais são os recursos que você vai poder investir naquilo que Deus está te chamando para fazer. E eu não vejo que isso seja o problema. O problema é só contabilizar e não considerar que é o Senhor que está te chamando para fazer. Aí é pecado. É pecado quando você coloca só na ponta do lápis aquilo que você é e aquilo que você tem, e não consulta o Senhor. Josafá não estava preocupado com o tamanho do exército do inimigo e o tamanho do seu exército. Josafá não estava preocupado com a força dos seus cavalos. Como diz o salmista, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no poder do nome do Senhor Jesus. Nós confiamos no nome do Senhor. A nossa confiança não pode estar nas coisas terrenas, não pode estar em nós mesmos. Apesar de ter uma identidade em Deus, saber quem nós somos, a nossa confiança deve estar naquilo que Deus pode fazer.
E sabe, quando você começar a lidar desse jeito com as coisas, até os recursos vão ser para você uma coisa diferente do que é quando você não olha para o Senhor desse jeito. Porque quando você olha para a sua capacidade de gerar recursos, por exemplo, você pode muitas vezes olhar para o seu dinheiro e falar assim, meu, está indo embora. O que eu vou fazer? Olha o tanto de coisa que eu tenho para pagar, olha o tanto de coisa que eu tenho para consertar, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Mas quando você olha para o céu, entendendo que a fonte de todo recurso vem do céu e que é o Senhor na sua vida, o dinheiro não vai ser mais um monstro. Porque o dinheiro não pode nem ser o Senhor das nossas vidas, mas também não pode ser o diabo. O dinheiro não pode ser Mamon, um Deus sobre nós. Mas ele também, os nossos recursos, não podem ser para nós o nosso inimigo. Não pode ser ele que nos estressa, que nos tira a paz. Acabe era um homem que olhava para os seus recursos, mas Josafá era um homem que olhava para o Senhor. E quando você olha para o Senhor, você pode ter recurso nenhum. Eu não falei de Gideão aqui agora há pouco? Vai lá, Gideão vai lutar. Levantado como um juiz, como um libertador, no meio de uma geração. E aí Deus vai reduzindo o povo que está com Gideão, e os recursos vão ficando cada vez mais escassos. E Deus vai reduzindo por quê? Vai reduzindo para mostrar que Ele é Deus. Quando Ele quer fazer, Ele faz. A gente vai ver nos capítulos seguintes desse que a gente leu, que teve uma guerra que o Senhor lutou sozinho. 2 exércitos se uniram para lutar contra Israel, contra o reino de Josafá. Josafá clamou ao Senhor e convocou um jejum, e todo mundo orou junto. E Deus levantou um homem no meio do povo e falou assim, essa luta não é de vocês não vão precisar lutar essa luta. Essa guerra é do Senhor. Então o povo de Israel foi para a guerra e não levou espada naquele dia, eles levaram tamborins. Eles levaram trombetas, eles levaram a boca para cantar. E nesse dia, o que o Senhor fez? O povo adorava Ele, e 2 exércitos se unindo contra o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo começou a adorar a Deus. Esses 2 exércitos pararam numa outra cidade, batalharam contra ela e depois eles batalharam entre si. Deus colocou confusão no meio dos inimigos. Quando o povo de Israel chegou, não tinha nenhum soldado em pé, a Bíblia diz. E era um exército muito maior do que Israel. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma personalidade como a de Josafá, que você confia no Senhor e não em si mesmo, é o Senhor quem vai lutar por você. É o Senhor quem vai fazer. Mesmo assim, o homem não ficou sem responsabilidade aqui. Mas qual foi a responsabilidade deles? Se achegarem aos pés de Jesus. Se prostrarem aos pés do Senhor. Adorar a Deus. A responsabilidade deles foi servir ao Senhor. E o Senhor fez por eles. Aí, os 2 reis entram em concordância de chamar os profetas. Falou assim, então tá bom, Acabe concordou com Josafá, falou, não, tá bom, vamos, você é crente, né, Josafá, então vamos desse jeito aí que você está falando que é melhor, né? Aí convocaram 200 profetas. E foi unânime entre esses 200 profetas, todos eles profetizaram a mesma coisa. Eles disseram para o rei Acabe, pode ir, que vocês vão vencer Ramote Gileade. Vocês vão prosperar contra eles. E aí o rei Josafá era um homem muito alinhado com Deus. E a Bíblia nos ensina a julgar as profecias, né? Porque quando alguém vem e libera uma palavra sobre a tua vida, se você só ficar emocionado, essa palavra não serve para nada, porque depois você nem prestou atenção no que falaram, você só chorou. Uma vez um pastor desceu do púlpito, foi do lado de uma amiga nossa, e falou para ela, olha só, não fui eu que recebi a palavra, eu lembro da palavra liberada sobre a vida dela. Falou assim, ó, Deus está liberando muitos recursos para você servir no reino, porque Deus conhece o teu coração e já percebeu que o teu coração é voltado para o Senhor. Deus está mudando algumas coisas na sua vida, está mudando uma história, está mudando uma situação, e realmente Deus está fazendo isso tudo agora, está se cumprindo isso tudo. Aí eu perguntei depois da história toda, eu falei assim, minha irmã, o que Deus falou contigo? Porque ela chorou bastante, ela ficou emocionada. Eu falei assim,
Não, na verdade eu perguntei assim, eu falei, você viu o que Deus falou? Que legal, né? Que bênção. Aí ela, ai pastor, estava tão emocionada que eu nem prestei atenção. Ela é uma bênção, gente. Ela é uma mulher de Deus, querida nossa, mas nesse dia eu percebi o que a igreja faz. E na verdade, sabe o que você tem que fazer quando alguém vier trazer uma palavra para você? Prestar bastante atenção. E se o cara trouxer uma palavra errada, você tem que falar com ele. Falar assim, cara, me explica melhor o que Deus falou com você, porque não bateu. Eu quero te ajudar a entender o que Deus falou, porque eu acho que está confuso, ainda está meio obscuro, não casou. A Bíblia fala, julgai as profecias. Não profetas, as profecias. Então o rei Josafá, que era um homem espiritual, fez isso. Falou assim, tem 200 homens aqui falando a mesma coisa. Será que tem mais um, pelo menos, que a gente possa consultar? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, o peso da palavra de um só homem de Deus pode valer mais do que o peso de 200 ou 300 ou 1000 homens que não estão alinhados com o Senhor. Podem 1000 pessoas falar ao teu respeito sobre qualquer coisa e dizer para você que você é um fracassado, dizer para você que você não consegue, dizer para você que você não vai vencer. Mas quando se levanta um homem alinhado com Deus e fala assim, hoje o Senhor te escolheu, você vai estar escolhido. Do mesmo jeito como podem 200 homens chegar para você e falar, cara, você é 10, você vai para frente, você vai isso, você vai aquilo. Mas Deus levanta um homem só alinhado com Deus e fala assim, olha, o seu propósito nessa terra é só sofrer pelo meu nome mesmo. Vai viver a vida inteira, mas sofrer pelo... Isso ofende um pouco o nosso evangeliquez, né? O nosso gospel, né? Porque, não, Deus tem uma vida próspera para mim, não pode ser isso não. Mas o propósito da vida de Paulo foi sofrer pelo evangelho. O propósito da vida dos apóstolos, nós não oramos aqui agora há pouco falando que nós seríamos testemunhas do Senhor? A palavra testemunha lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala de ser mártir. Então vocês vão ser cheios do Espírito Santo para, se for preciso, até morrer pelo meu nome. Então pode 200 homens vir falar para você, nossa, você tem vocação para ser um grande empresário, você tem vocação para ser um grande pastor. Se Deus vem e usa um só alinhado com ele, fala assim, o seu papel nessa terra é glorificar o meu nome pela sua vida, mas a sua vida não vai ser fácil. Pronto. Então quando aqueles 2 reis chamaram 200 homens e aqueles 200 falaram a mesma coisa, Josafá falou assim, ele alinhado com Deus falou assim, não, alguma coisa de errado não está certo. Tem mais um? Tem. Só que aí, olha o que Acabe fala. Acabe respondeu para Josafá assim, tem mais um ainda, mas eu não gosto dele, porque ele nunca profetizou bem ao meu respeito. Acabe falou assim, olha, tem mais um profeta, mas esse profeta, toda vez que ele vem profetizar, ele fala aquilo que não me agrada. E eu não gosto de ir na igreja dele por isso, porque quando ele fala, ele me ofende. E eu não gosto desse evangelho que ofende, eu gosto daquele evangelho que é mais light, que é mais tranquilo, aquele evangelho que a gente só é amado por Jesus e que a gente não tem responsabilidade nenhuma. O evangelho que eu gosto é aquele evangelho que a gente não precisa se posicionar diante de Deus, é só Ele que se posiciona diante de nós, e Ele está nos servindo nessa terra, e que eu sou o centro das coisas. Acabe disse assim, eu não gosto desse profeta porque ele não fala o que me agrada. Mas a mensagem que é boa de verdade não é aquela que deixa a gente feliz com o pregador, mas é a que deixa a gente triste com a gente mesmo, né? É quando você sai arrependido. A Bíblia fala lá em Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, eu acho, 1º ou 2 Coríntios, sobre a tristeza que vem de Deus, que é a tristeza que vem para gerar arrependimento. É essa tristeza que a gente tem que sentir quando o pregador traz uma palavra. Uma tristeza de olhar para nós mesmos e perceber que tem algo errado comigo e eu preciso me converter. Acabe não queria ouvir a profecia de Micaías, porque Micaías chegaria com uma palavra que não faria a vontade de Acabe. Aí perguntaram para Micaías, e aí? 200 profetas disseram que a gente já pode ir, o que você disse? Ele fala assim, eu tive uma visão. Eu vi o céu, o Senhor assentado no seu trono, e alguns espíritos chegavam diante de Deus e disseram assim, Deus perguntou, olha só, Deus perguntou, quem pode ir para enganar Acabe?
E aí um dos espíritos se prontificou e disse, eu vou descer e enganar Acabe através da boca dos profetas. Deus permitiu, esse espírito desceu na terra, usou 200 homens para falar a mesma coisa, e todas as coisas não eram verdadeiras, porque falaram através de um espírito de engano. Micaías já falou diferente, ele falou, olha, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Quem trouxe essa palavra para vocês foi um espírito de engano, agora é com vocês. Aí o rei Acabe, não gostando da palavra de Micaías, como ele não gostava muito da mensagem dele, rejeitou, e falou assim, então vamos. Então vamos porque é 200 contra 1, ganhamos. Vamos para cima desses caras. Quando eles, antes de sair para a guerra, Acabe falou assim, Josafá, coloca você a roupa de rei, porque eu vou escondido nos carros. Mano, safado, velho. Esse cara, na quebrada, esse cara não ia durar muito tempo. Lá na vila, lá nós ia levantar ele no Passou Levou, mano. Eu ia ficar no piques, cara. Tá ligado? O Passou Levou? Passou, levou. Oi, desculpa. Perdão, gente. Tem misericórdia aí, gente. Passou, levou. Aí tinha aquele cara que era ruim, né? Que você, depois que passava a bola no meio dessas pernas, você tinha que chegar no pique. Só que o cara ficava na frente do piques, né? Que nem lutador de luta livre, com o braço assim, já para te derrubar, cara. Se derrubasse, já era. Só eu brinquei disso? Não, né? Ah, tem mais gente violenta aqui, né? Glória a Deus. Está arrependido agora, irmão? Converteu? Amém. Vamos marcar um dia de brincar? Ah, sou doido para brincar de Passou Levou com o Vitor, cara. Nossa. Você quer, eu quero em dobro, mano. Esse cara na quebrada não ia durar nada, mano. Asaf falou para eles assim, falou para Josafá, veste você a roupa de rei que eu vou escondido dentro do carro. Ô, meu. Aí Josafá era um homem temente a Deus. Eu creio, na minha interpretação bíblica santificada aqui, que não está escrito, mas eu imagino, que Josafá falou com o Senhor. Porque ele falava tudo com Deus e Deus colocou paz no coração dele. Pode pôr a roupa. Ele aceitou aquele trato, colocou a roupa de rei. E Acabe foi escondido dentro de um carro. Na verdade, o carro não é todo fechado, né? Carro de guerra era aquele carro que tinha uma proteção aqui na frente, eles iam atrás e só espadada para todo lado e tal. E aí, quando o exército inimigo foi sair para a guerra, o rei do exército inimigo, o rei dos sírios, falou assim, não ataquem o exército, não lutem contra soldados, lutem contra o rei. O objetivo de vocês é o rei. Ou seja, quando Josafá colocou a roupa de rei, ele tatuou um alvo no peito dele, cara. O exército inimigo veio quente, veio que nem um pitbull solto da corrente. Soltaram da corrente o exército, eles falaram, não, é agora, eu vou pegar o rei de Israel. Quando eles olharam no meio do exército um cara um pouco mais destacado, com uma roupa mais diferentona assim, falou, não, é esse aí, vamos para cima dele. Todo mundo, vamos. Quando o povo vai chegando perto e Josafá vai olhando aquele exército cercando ele, ele faz o quê? Ele clama ao Senhor, porque ele era um homem temente a Deus, cara. Então você não conta com Deus só quando você está na dificuldade. Josafá pôde contar com o Senhor na dificuldade, porque nos dias de facilidade, nos dias de bonança, ele estava lá sacrificando ao Senhor também. Ele estava adorando a Deus também. Então, quando tudo estava bem, ele estava diante do Senhor. Quando a coisa ficou apertada, aí ele pôs mais fé ainda, né? Lógico, né? Falou, Senhor, olha aqui, o que está acontecendo aqui ao meu redor. Deus abriu os olhos do exército inimigo, eles olharam e falaram assim, epa, peraí, esse aí não é o rei de Israel. Vaza, não é esse aqui não. E o que a Bíblia fala? Um soldado pegou o seu arco, lançou uma flecha ao acaso. Eu imagino assim que, o exército está mais ou menos ali, soltou a flecha ao acaso entrou nos encaixes da armadura do rei Acabe, dentro do carro, e feriu ele no abdômen. Aí eu vou usar aqui uma frase que o Luiz Hermínio tem usado também, né? Quando Deus quer te esconder, ninguém te mostra. Quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde, cara.
Nesse dia, Deus provou mais uma vez para a humanidade a soberania dele. Ele já tinha falado no céu, através de Micaías ali, que aquela profecia era de engano e que ele ia fazer isso. E a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor não chega até um destino e não cumpre aquilo que ela mandou. A mensagem do Senhor vem sempre acompanhada de um cumprimento, porque se Ele é fiel para falar, Ele é fiel para cumprir. Um dos nomes do Senhor é esse, eu não lembro qual, mas tem um nome do Senhor que é Ele fala e Ele cumpre, ou Ele fala e Ele trabalha para cumprir. Porque Deus é Deus fiel, e nada muda a fidelidade de Deus. Quando o rei Acabe estava ferido, pediu para o seu motorista voltar, para o piloto do carro voltar. Falou assim, não, retorna porque eu estou gravemente ferido, mas não teve jeito. O exército inimigo foi cercando, e agora, quem que Acabe poderia clamar? Josafá tinha para quem clamar, mas Acabe não era um homem alinhado com Deus. E naquele momento, como um Judas Iscariote, ele se viu sem alternativa. Porque era alguém que correu para a religião. Como Judas correu para a religião, eu acredito que Acabe também possa ter recorrido aos seus deuses, porque ele, levantando esses outros postes ídolos, com certeza ele adorava outros deuses. Mas quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Ninguém pode livrar como o Senhor. Vocês conhecem essa? Essa dá boa, hein? Tem que ter mais de 30 anos de igreja para cantar esse louvor aí. Quem pode livrar como o Senhor? Hã? Não, né? Todo mundo falando, não lembro. Tá bom. Uhum. Ninguém pode livrar como Ele. Deus nenhum. Quando Acabe se viu como na mesma situação que Josafá há pouco tinha vivido, não tinha para quem clamar. Por isso, meu irmão, não espera dificuldade para buscar o Senhor. Não espera ficar ruim para você começar a aumentar o seu devocional com Deus. Não espera você passar por uma prova para poder buscar o Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para você, muitas vezes Deus nos deixa sozinho no meio de uma prova, exatamente porque a gente já não busca Ele quando você está fora da prova. Tá certo que eu estou pregando para a gente que está aqui, né? Eu imagino que você talvez nem tenha uma prova tão grande hoje para enfrentar, você só tem os seus problemas diários, problemas normais, mas você está aqui, então, talvez essa palavra nem sirva para você, mas eu sei que tem muita gente aí na internet, que alguém pode ser alcançado por isso. Mas às vezes também vir para a igreja não quer dizer nada, né? Porque uma vez por semana você está aqui, mas como é que está a nossa semana? Será que a gente está também buscando o Senhor? Será que a gente está respondendo aquela mensagem da semana passada que o Eudes pregou aqui? Qual foi a resposta que você deu sobre a mensagem da semana passada? E aí, se você começa a se posicionar melhor diante do Senhor, no momento que está tudo bem, o momento da prova para você é tranquilo. Porque você sabe que você tem alguém que pode te livrar. Acabe não tinha. Não tinha quem o livrasse. E ele morreu. Agora, nós temos vários exemplos aqui nessa história. Acabe é um mau exemplo. Josafá é um bom exemplo de servo. Micaías é um bom exemplo de ministro. Que não importa diante de quem ele esteja, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Quantas vezes você foi pego com uma palavra na sua boca para falar que Deus te deu e você ficou com dificuldade de falar? Ontem Deus confirmou uma palavra no coração de uma pastora amiga nossa através da minha vida, mas é muito difícil, é desconfortável falar uma coisa que eu falei para ela. Eu não queria ter falado. Mas eu falei assim, eu senti no meu coração que Deus tinha entregado essa palavra para ela. E eu digo uma coisa para vocês. Nos últimos tempos, as coisas vão ficar mais difíceis. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 3.
Eles terão coceira nos seus ouvidos e reunirão para si mestres que preguem de acordo com a sua vontade. E na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade muito influenciada por várias coisas desse mundo, muitas palavras são difíceis para nós pregarmos. Mas algo que eu tenho falado em particular com alguns irmãos é assim: não negocie o princípio e o valor que há no Evangelho por causa de uma sociedade. Algum tempo atrás, Luiz Hermínio esteve pregando num café com pastores, falando sobre a cultura do reino sendo implantada, sendo manifesta nas culturas da terra. Nós não precisamos adaptar a cultura do reino à cultura da terra. O reino tem a sua própria cultura, e essa cultura tem que ser manifesta onde o Evangelho chega. Por isso, por mais que há uma influência de ativistas homossexuais, de ativistas feministas, de ambientalistas, que às vezes viaja também um pouco. Eu digo assim, eu falo viaja não é com falta de respeito, eu acho que é o jeito de falar, desculpa. Acho que dá para escolher palavra melhor, né? Mas ambientalista fica abraçando árvore, cara. E como a gente tem falado bastante, né? Muita gente leva cachorro para passear e põe pai e mãe no asilo. Adoram a criação e não adoram o Criador. Então você vai ver gente que abraça a árvore, você vai ver gente que cultua estrela. Tudo criação. Então você está no meio de uma sociedade influenciada por tudo isso, cheia de tanta coisa. Se na época de Paulo já falava para Timóteo: se apega à palavra de Deus, porque nos últimos dias virão tempos assim. E se você olha para as cartas de Paulo, a maioria delas vem para corrigir uma doutrina errada que estava no meio da igreja. Por quê? Porque era uma sociedade já cheia de interferências exteriores. As pessoas tinham aceitado a Jesus, mas estava cheio de sofismas no meio da igreja. Cheio de culturas mundanas no meio da igreja. Agora, se naquela época, 2000 anos atrás, já era assim, imagina para nós hoje o quanto mais coisa acumulou. Porque essas mesmas seitas e sofismas, essas mesmas filosofias lá de trás, evoluíram e chegaram até hoje. E hoje ainda tem mais argumento. Hoje eles têm um marketing muito bom. Só que é o seguinte, o Evangelho continua o mesmo, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. E aquilo que está na palavra de Deus, ela é fiel para ser ainda o melhor para a sociedade. Esses dias atrás eu vi uma mulher, uma cliente minha, cheia de livro na casa dela, eu falei assim: você gosta de ler, né? Eu falei: gosto. Você já leu a Bíblia? E eu pergunto, já que é para provocar mesmo, que é para provocar no sentido assim de gerar um momento para a gente falar do Evangelho. Né, provocar uma discussão sobre isso, né? Ela falou assim: não, eu não gosto da Bíblia porque ela é machista, ela é homofóbica e ela é opressora. Ela é misógina. Eu abri isso com a Pri, depois a Pri deu uma resposta muito sábia. Ela falou assim: para a sociedade de hoje a Bíblia é tudo isso mesmo, mas ainda é o melhor de Deus para a humanidade. Por mais que ofenda todos esses sofismas, por mais que ofenda toda essa cultura, não negocie. Sabe, não fique disfarçando e maquiando o Evangelho. Não fique disfarçando e maquiando Jesus Cristo. Como que Ele é só um homem bom. Jesus, Ele veio como um cordeiro, mas Ele vai voltar como um leão. Ele já foi um leão quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele venceu a morte, que é coisa que ninguém mais venceu. Ele já foi um leão. Mas na cultura, Ele veio manso, Ele se entregou, Ele se deu. Ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Jesus se entregou. Mas quando Ele voltar, Ele não vai ser mais só advogado, meu irmão. Hoje Ele é advogado, mas Ele vai voltar como juiz. E aí quem não aceitou Ele como advogado, a coisa vai ficar feia. E não dá para maquiar isso. Jesus falou muito sobre o Hades, sobre o reino dos mortos, mas falou também sobre a condenação eterna. Falou sobre o reino dos céus, falou de tudo que acontece depois dessa vida. Jesus falou sobre tudo isso, não escondeu nada. Jesus não economizou de chamar religiosos de hipócritas, raça de víbora, de que quer que seja. Ele e João Batista.
Então, Micaías serve para nós como um bom exemplo de alguém que não negociou a palavra de Deus, entregou a palavra fiel para um rei. Você imagina você estar diante de um presidente, você está diante de um ministro, eu vou falar de alguém que tem mais poder do que um presidente da república, de um ministro do STF. Você imagina você chegar para Alexandre Barroso e falar assim, rapaz, você imagina você chegar diante de qualquer ministro lá do STF e falar assim, se arrepende, rapaz. Jesus Cristo está voltando, o reino de Deus está perto. Não estou falando dos seus pecados, estou falando que todo mundo precisa se arrepender e você é mais um, cara. Não importa o poder e a influência que você tenha, se arrepende dos teus pecados e corre para Cristo, cara. Porque a coisa vai ficar estreita. Agora imagina que você chegando assim para um sujeito lá de cima, assim, um cara, um presidente da república, e você ficar disfarçando para poder agradar ele, para ver se você convence ele a aceitar Jesus, porque Jesus está um pouco mais fácil agora. Quantos apelos nós pastores fizemos assim, olha, Jesus quer mudar a sua vida, olha, Jesus vai te prosperar, olha, Jesus vai te curar, Jesus vai te salvar, e ninguém vem aceitar Jesus. Fala, gente, pelo amor de Deus, o que mais que vocês precisam? Fala aí o que você está precisando, irmão, para falar que Deus vai te dar, só para você vir aceitar Jesus aqui na frente, eu estou passando vergonha, ninguém vem. Charles Finney, quando ele ia pregar o evangelho, ele ia fazer as pessoas, fazer o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, ele falava assim, ó, Jesus Cristo não é fácil não. Jesus Cristo, ele pede, ele falou que é duro, o caminho é difícil, ele falou que vai ter aflições e a gente vai ser forte e vai suportar. Mas Jesus falou que o caminho é estreito, é cheio de espinho. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer aceitar Jesus? E todo mundo doido para aceitar Jesus. Ele falava assim, cara, olha o que vocês estão fazendo. Toma cuidado com a decisão que vocês estão tomando, porque aceitar Jesus e voltar para o mundo é pior. É melhor vocês já continuar no mundo. Aceitar Jesus e continuar sem perdão, é melhor você já ficar só no mundo, serve Satanás direito, porque o Deus você não está servindo. Então, quando Charles Finney falava para as pessoas aceitarem Jesus, ele já dava aquele Lucas 14, 28, né? Que Jesus falou assim, um rei, ou melhor, eu vou usar o primeiro exemplo, Lucas 14, 28 fala assim, quando alguém vai construir uma torre, ele se assenta primeiro e vê se vai ter dinheiro para acabar, porque se ele não acabar o que ele começou, as pessoas vão passar e zombar dele. Um rei, quando ele vai para uma guerra, ele conta o seu exército, se ele tiver 10 mil e tiver vindo 30 contra ele, ele vai fazer um acordo de paz, porque ele sabe que não vai dar conta. Do mesmo jeito é para ser meu discípulo, Jesus falou, se vocês não forem capazes de renunciar, calcula bem o que vocês estão fazendo, porque se vocês não forem capazes de renunciar tudo isso, vocês não podem ser dignos de mim. Por isso, quando a gente estiver pregando o evangelho, pregue o evangelho do amor, pregue mesmo que Jesus morreu pelas pessoas, pregue que as pessoas estavam condenadas à morte, que Jesus derramou o sangue dele, tudo isso é verdade suprema do evangelho, procurando uma palavra aqui, mas é o miolo do evangelho, é o centro do evangelho, é a polpa, a essência do evangelho. É o amor de Deus pelos homens. É a restituição, a restauração do relacionamento. Mas se alguém falar para você alguma coisa da cultura desse mundo, falando assim, mas isso aí que você está falando não está totalmente certo não, porque isso, aquilo, você fala, não. Desculpa, mas não dá para negociar. Também dou outro conselho para vocês, e para mim também aqui. Pelo Senhor. Não entre em discussões também. Prega o evangelho, sem negociar valores, sem negociar princípio, mas o apóstolo Paulo mesmo nos instruiu, não entre em discussões vãs, porque se a pessoa não está querendo aceitar Jesus mesmo, então... Eu prego uma coisa, toda vez que você prega o evangelho num lugar, a graça do Senhor foi aumentada sobre aquele lugar, só que onde aumenta a graça, aumenta o juízo. Porque se fossem feitas em Cafarnaum, se fossem feitos em Sodoma e Gomorra os sinais que foram feitos em Cafarnaum, eles teriam aceitado. Por isso haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Então, a quem mais for dado, mais será cobrado. Faz seu papel, você é um mensageiro, você é um carteiro. Entrega a palavra do Senhor sem negociar princípios, sem negociar valores. Fala assim, o evangelho é renúncia, o evangelho é isso, pronto. Você acabou de entregar uma carta que pode servir para um aumento de graça ou pode servir para um aumento de juízo. E quem que vai definir se é juízo ou se é graça? A pessoa que vai receber a carta. O remetente. O destinatário. Desculpa, o destinatário. Quem recebeu a carta vai fazer com ela o que ele quiser. E é ele quem vai definir.
Para nós, nessa palavra, cabe nos posicionar tanto como Josafá, quanto como Micaías. Fiéis à palavra e fiéis ao Senhor. Devotos a Deus e alinhados com o Pai. E entender que Deus é soberano. Quando Ele quer te mostrar, ninguém te esconde. Quando Ele quer te esconder, ninguém te mostra. E é isso. Que a gente saia desse culto aqui um pouquinho mais preparado. Como todo culto a gente tem tentado fazer isso. Tanto para servir o Senhor com a nossa vida, deixando o Senhor fazer algo em nós, mas que a gente saia daqui também mais preparado para que o Senhor faça algo através de nós na vida das pessoas. Preparados para ser como Josafá, e preparados para ser como Micaías. Josafá mostra para nós um momento da vida onde a gente adora o Senhor, onde a gente é devoto a Ele, onde o Senhor nos livra, onde tem um relacionamento. Micaías nos mostra o serviço para o Senhor. A devoção e o serviço estão à mostra nessa palavra. E que a gente possa usar esses dois exemplos para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém?